Boas noites! O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, correligionárias, correligionários, interessados, conhecidos, público em geral, boas noites! É muito bom estar aqui mais uma vez, não é, para darmos seguimento ao nosso curso livre de política positiva. Estamos hoje na nossa 14ª sessão, considerando que eu tinha previsto 15 sessões, então esta é a penúltima sessão. É possível que a gente termine o curso semana que vem. Se não terminarmos semana que vem, a gente termina daqui a 2 semanas, né? Mas eu creio que nós conseguiremos manter-nos mais ou menos dentro do previsto. Na sessão anterior, nós começamos a parte 4 da Sociologia Dinâmica de Augusto Comte, que é a exposição do relato histórico apresentado por Augusto Comte. A nossa amiga, os nossos amigos, né, Sandra e Hernani, dão boas noites. Boas noites. Não é? Nesta sessão, nós daremos seguimento a essa exposição histórica, enfim, passando do relato mais geral sobre o fetichismo e entrando em detalhes mais específicos sobre a transição própria ao Ocidente. Na sessão passada, eu comentei longamente, né, a importância do fetichismo, né, que é o culto aos deuses fetiches, né, que é a consideração de que as coisas têm vida e têm mais que vida, elas têm consciência e têm intencionalidade. As coisas agem, as coisas acontecem porque as coisas querem agir assim. Então, a caneta cai porque ela quer cair. A caneta é viva, ela pensa, ela sente, então ela quer cair quando ela cai. Muito grosseiramente, isso seria o fetichismo. Bem, nós temos que começar hoje, né? Nós temos que partir daqui para frente. O nosso amigo Luiz Gustavo Mota também dá boa noite. Boa noite. Um aspecto que eu não comentei na semana passada, né, porque eu estava mais preocupado com as propriedades intelectuais e morais do fetichismo, não é? Enfim, vale a pena recordar, né, o fetichismo propõe uma síntese subjetiva absoluta, é uma síntese porque é uma concepção geral do ser humano, ela é subjetiva porque ela assume que é o próprio ser humano quem elabora essa síntese, essa concepção geral sobre o mundo, sobre a realidade, mas ela é absoluta porque ela busca as causas dos fenômenos. A caneta cai porque há uma causa, e essa causa implica uma vontade, alguma coisa com vontade que faz a caneta cair. No caso, a própria caneta, a própria vontade da caneta. Bem, faltou indicar que o fetichismo basicamente é nômade, não é? São os grupos nômades, os caçadores-coletores, né? O nomadismo não significa ficar o tempo inteiro indo de um local para outro, de um sítio, né? de uma região para outra o tempo inteiro. Não é isso. O nomadismo significa mudar de lugar, de sítio, ficar uma época, sei lá, um ano num lugar, aí mudar para outra e assim por diante. O fetichismo basicamente é nômade, não é? Nós temos aí o caso da China, por exemplo, que Augusto Comte e mais ainda o Pierre Lafitte consideravam uma fetichocracia. O regime da China imperial, né, durante 4.000 anos, seria uma fetichocracia. E aí não seria mais nômade, seria sedentário. Então, basicamente, o fetichismo é nômade. Ele pode se transformar em sedentário. Bem, de qualquer maneira, quando os nômades assentam-se em definitivo em um sítio, eles se tornam sedentários.
A sedentarização permite a chamada revolução neolítica, que é o desenvolvimento da agricultura. Não é? A agricultura é o que permite, de fato, a fixação num pedaço de solo, num pedaço da terra. Não é? A sedentarização. Bem, a sedentarização, né, a fixação num sítio, num pedaço de solo, é a sedentarização que permite a observação das estrelas. Por que eu estou falando da observação das estrelas? O Maximiliano Martins Pinheiro dá boa noite. Boa noite, Max. Muito bem-vindo. Por que é importante falar da observação das estrelas? Porque num mundo em permanente mudança, em permanente modificação, o que basicamente é constante, o que basicamente é fixo, ou com pouquíssimas variações, né, são as estrelas, algumas estrelas errantes, os planetas, né, aquela bola branca que aparece e desaparece ao longo do mês à noite, né, a Lua, e aquela outra bola brilhante que nos dá calor, né, que é o Sol. Então, basicamente, isso é a regularidade. Então, quando a gente se fixa no solo, nós começamos a perceber de maneira mais clara, mais concreta, o que é permanente na inconstância ou no caos da vida cotidiana. A sedentarização permite a observação das regularidades na variedade. Essa observação da regularidade na variedade nos direciona a observação para as estrelas. Bem, quando a gente passa, então, a observar as estrelas, nós passamos a modificar a interpretação do mundo, do fetichismo para a astrolatria. Nós passamos a interpretar que o mundo funciona, que as coisas acontecem. Nós deixamos de considerar que a caneta cai, porque a própria caneta quer cair, e passamos a atribuir a queda da caneta à vontade dos corpos celestes, porque a Lua, as estrelas, o Sol, a conjunção, né, a relação geométrica disso tudo é que faz, é a vontade dessas coisas lá em cima que fazem a caneta mover-se. Não é? Então nós passamos aí a astrolatria. Né? De novo, o desenvolvimento da astrolatria exige a sedentarização. Isso é central para nós. Bem, o desenvolvimento da astrolatria também conduz às teocracias. O que as teocracias antigas? O que são as teocracias antigas? São aquelas grandes civilizações, não é? Grandes civilizações organizadas em castas, não é? E regidas pelos sacerdotes. O que são as castas? É a divisão do trabalho, a profissionalização, a divisão das profissões, das atividades na sociedade por origem de nascimento. O indivíduo nasce numa família, aquela família se dedica a alguma atividade, é ferreiro, é agricultor, é guerreiro, né? É sacerdote e assim por diante. Então, porque nasceu numa determinada família e aquela família desempenha aquela atividade, os bebês e os indivíduos que nascem naquela família continuarão desempenhando sempre aquela atividade. Isso é o regime de castas. Não é? As monarquias atuais são todas elas sobrevivências mais ou menos claras do regime de castas. Não é? Então, quando aqui no Brasil nós proclamamos a República na manhã de 15 de novembro de 1889, nós abolimos de vez o regime de castas, não é? De fato, de direito e em grande medida de fato. A Inglaterra ainda é um país que é governado por um regime de castas. A Espanha, os Países Baixos, o Japão, etc, etc, etc. Os países árabes, muitos países árabes, né? A Arábia Saudita, por exemplo, não é? Então, dizer que as monarquias são superiores só porque tem lá um rei, o rei é o representante das castas. E as castas é isso, é sem a liberdade individual, sem a mobilidade social e também sem a avaliação do mérito individual.
Bem, as teocracias, então, são grandes regimes que, em termos de divisão do trabalho, são baseados nas castas, e esses regimes eles têm algumas características importantes. Em primeiro lugar, eles são regulamentados, regrados pelos sacerdotes. A casta superior, a casta que manda em tudo, é a casta dos sacerdotes. Então, o Egito Antigo, a Índia, a China antiga, o Japão antigo e diversas outras civilizações. Eram, né, civilizações teocráticas. São civilizações estáveis. Elas têm mudanças, mas são mudanças muito lentas, e o conjunto da sociedade é regulamentado pela teocracia. Então a teocracia, os sacerdotes regulam todos os âmbitos da natureza humana, criam uma síntese mental, né, uma explicação geral do mundo, e disciplinam, regram, não é, os vários aspectos da vida humana, os sentimentos, a inteligência e a atividade prática. Há mudanças na teocracia? Há, mas são mudanças muito lentas, muito incrementais, e as mudanças à vida são todas elas reguladas, regulamentadas pelo sacerdócio, que vão implementando aos poucos, não é, devagarzinho, as mudanças. E não é que não haja desenvolvimento de conhecimentos práticos, conhecimentos científicos, há, mas esses conhecimentos, os conhecimentos práticos ficam restritos às castas, mas os grandes conhecimentos teóricos, a ciência, né, ficam restritos ao sacerdócio, e o sacerdócio dissemina esse conhecimento aos poucos, de maneira muito limitada para o conjunto da sociedade. Com isso eles mantêm o controle, né, em termos de dominação, mas mantêm a coesão e a estrutura da sociedade. Então, as teocracias antigas, não é, são governos que são regimes estáveis, são conservadores, mas não num sentido negativo, né, de opressivo, são regimes conservadores que se mantêm, que disciplinam o conjunto da natureza humana. Então Augusto Comte via essas teocracias antigas sob luzes bastante favoráveis. Não é? A dificuldade das teocracias é que eram regimes conservadores, era o politeísmo conservador, eram estáveis, então se mudavam muito devagarzinho, muito devagarzinho. O programa moderno, né, a tarefa que cumpre a modernidade, a nós, não é? Nós positivistas, a nós que vivemos nas sociedades contemporâneas, é criar, desenvolver e manter regimes sociais que permitam o desenvolvimento equânime da natureza humana, mantenham a harmonia individual e social, mas em termos dinâmicos. Enquanto as teocracias antigas eram estáticas, eram paradas mesmo, né? A grande dificuldade, o grande desafio que se apresenta para nós é reconhecer e valorizar o caráter dinâmico do ser humano. Vamos lá, estabelecer uma ordem, ou diferentes ordens, que reconheçam, permitam e valorizem o progresso. O progresso acontece de qualquer jeito, a ordem também, né? Vamos ser claros. O problema é juntar os dois. Nas teocracias antigas, esse problema era resolvido de maneira simples, né? O progresso havia, mas era controlado pelo sacerdócio, não é? Essas eram as teocracias antigas. Boa noite, o Gabriel de Henrique dá boa noite. Boa noite, Gabriel. Nas teocracias antigas, então, não haveria mobilidade social, então. De novo, né? Teocracias antigas, não me refiro às teocracias atuais. Não me refiro às teocracias atuais, por exemplo, a Arábia Saudita é uma teocracia, claramente, né? E é o que eles querem mesmo que seja. Não dá para dizer que não havia de maneira nenhuma mobilidade social. O problema é que o regime de castas impõe preconceitos muito fortes, fortes mesmo,
preconceitos mesmo, né? Basta nós pensarmos na Índia atual, não é? Um dos grandes problemas da Índia atual é a permanência do regime de castas. E o regime de castas é particularmente problemático para a casta dos impuros, né? Dos párias, não é? Eles são impuros por causa de preconceitos, não é que eles... Não é nada físico, não é nada moral, não é nada intelectual. É um preconceito moral, é uma ideia de que eles não prestam. Pura e simplesmente, é um preconceito. Então, a ideia das castas, ela gera suas estruturas mentais que dificultam a mobilidade social, que facilitam a separação das diversas castas. É claro que em muitos casos, mas de maneira excepcional, podia haver mudança de castas, não é? Os relatos da Bíblia, não é? Eles são largamente inventados e exagerados, né? Isso, enfim, basta ter um mínimo de criticidade para avaliar a Bíblia, não é? Ela não foi escrita 5.000 anos atrás. A Bíblia foi escrita na época do cativeiro na Babilônia, lá no século VI antes da nossa era. Mas, de qualquer maneira, na Bíblia há muitos relatos de indivíduos que eram das castas mais baixas, às vezes até dos escravos, que ascenderam a posições de mando, de aconselhamento e assim por diante. Supondo que esses relatos tenham um mínimo de acurácia ou de veracidade histórica, esses relatos sugerem uma certa mobilidade social. Excepcional, mas alguma mobilidade social. Não é? Ok? Bem, as teocracias são o politeísmo conservador, são os regimes governados pelo sacerdócio. Bem, o sacerdócio ele entra sempre em conflito, ele sempre mantém relações difíceis com a casta imediatamente subordinada a eles, que é a casta dos guerreiros. Quando os guerreiros, nas disputas com o sacerdócio, ou nas disputas abertas com o sacerdócio, tiram o poder do sacerdócio e assumem o poder, as teocracias deixam de existir e o politeísmo conservador cede lugar ao politeísmo progressivo. Por que progressivo? Porque aquela dinâmica, né, aquele regime estático que regulava a natureza humana deixa de existir e aí os vários elementos da natureza humana passam a ser desenvolvidos, cada um em detrimento dos demais. Então, a Grécia, claramente a Grécia antiga era um caso de politeísmo progressista, né, regido por uma casta ou por um grupo mais propenso à guerra, né, então de guerreiros, e esses guerreiros desenvolveram lá a guerra, mas permitiram, não é, no século V antes da nossa era, desenvolver a inteligência. Na Roma antiga, em Cartago, em outras sociedades, os guerreiros desenvolveram atividade militar, pura e simplesmente. Não é? E assim por diante. Então, quando o equilíbrio das teocracias é rompido, quando os sacerdotes são batidos, são vencidos e passam a se subordinar aos guerreiros, nós temos o início do politeísmo progressista. Bem, com o início do politeísmo progressista, na Grécia, nós começamos a transição própria ao Ocidente. Nós começamos a estudar especificamente o Ocidente. Em sessões anteriores, houve comentários, eu respondi, houve dúvidas, né? No sentido de que a Grécia antiga mesma foi herdeira de diversas teocracias, do Egito, da Índia, da China, do Japão. Perfeito, perfeito, não é? Nós somos herdeiros, não é? Indiscutivelmente, nós, eu falo nós, mas considerando a Grécia Antiga, né? Nós somos herdeiros de diversas teocracias que confluíram para lá de diferentes maneiras, né? De diferentes maneiras.
Então, a Grécia é herdeira de inúmeras tradições, mas ela mesma desenvolveu essas tradições de diferentes formas, não é? De diferentes formas. Bem, com o início do desenvolvimento da Grécia, nós temos então o desenvolvimento da tríplice transição ocidental. Por que é uma tríplice transição ocidental? Porque são 3 transições. Augusto Comte considera que nós temos a transição que começa com a Grécia, passa pela Roma, pela atividade de Roma, e mais ou menos se conclui na Idade Média. A Grécia desenvolveu a inteligência. A Grécia desenvolveu a inteligência, são os atributos intelectuais. A poesia, a filosofia, a ciência. Não é? E foi exatamente nessa sequência. Primeiro tivemos as grandes elaborações poéticas, né, de Homero, de Hesíodo. Depois nós tivemos as elaborações filosóficas, né, representadas em particular por Aristóteles. E na sequência nós tivemos as elaborações científicas representadas por Arquimedes e inúmeros outros pensadores. Então a Grécia desenvolveu a inteligência. A atividade militar da Grécia foi uma atividade que não teve, exceto por um único aspecto, a atividade militar grega não serviu para nada. Serviu para os gregos ficarem se matando, não é? Serviu para ficarem se matando. A Guerra do Peloponeso é exemplar nesse sentido. O que foi a Guerra do Peloponeso? Foi a guerra entre as sociedades, as cidades democráticas comerciais lideradas por Atenas, comerciais e navais, e em contraposição a ela as sociedades mais oligárquicas, mais fechadas, mais militaristas e um poder terrestre, lideradas por Esparta. Não é? Isso aí foi uma disputa que durou 30 anos e arrasou com a Grécia. Arrasou com a Grécia. E arrasou também com a liberdade das cidades gregas. Eu disse que a atividade militar grega não serviu para nada, exceto para se matarem, exceto por um aspecto. Qual foi esse aspecto? Foi a rejeição da invasão persa. Não é? A teocracia persa saiu lá do centro-oeste da Ásia, ali na região do Irã, não é? E foi avançando cada vez mais em direção ao Oriente Médio, ali a região da Grécia. Começou a dominar ali as cidades gregas, né? Onde ficam ali na região da Turquia, a região da Jônia, né, começou a conquistar ali. O problema é que o pensamento grego é um pensamento metafísica, né, é a metafísica grega com o pensamento científico grego e assim por diante. Esse pensamento corroía, vejam, corroía as bases intelectuais e morais da teocracia persa, da teocracia de modo geral. Os persas perceberam o caráter corrosivo do pensamento grego, e nesse caso, esse pensamento corrosivo era progressista, não é? Os persas perceberam esse caráter corrosivo e resolveram avançar para aniquilar a Grécia. Bem, as cidades da Jônia ali, que ficam na costa turca, né? Que ficam ali na costa turca, inicialmente tinham aceitado se submeterem aos persas, mas como os persas começaram a pressionar cada vez mais, começaram a ser cada vez mais despóticos, eles começaram a reagir. Essa reação aumentou, a invasão persa aumentou cada vez mais, e aí os gregos tiveram que se organizar. Se organizaram sob a liderança de Atenas. Então, esse esforço coordenado por Atenas contra a invasão persa. Primeiro, não
foi na Batalha de Termópilas. A Batalha de Termópilas, desculpem, é interessante porque é uma batalha épica, virou filme, blá blá blá, mas em si mesmo foi um episódio menor e secundário, não é? E não teve grande importância. O primeiro episódio, agora me fugiu a memória, mas é o episódio... Fugiram meus nomes, desculpem. Bem, no contexto desses episódios, os persas foram batidos, teve lá o episódio em seguida das Termópilas, acabaram sendo batidos e voltaram lá para a Pérsia. 10 anos depois eles voltaram, e aí sim, numa batalha épica, numa batalha naval épica, de Salamina, né, que fica ao sul de Atenas, uma batalha épica. Temístocles, um general e almirante ateniense, acabou com a esquadra persa, e aí os persas foram batidos em definitivo. Então, esse ciclo de batalhas, né, que durou aí cerca de 10 anos e teve seu ápice, seu momento central na Batalha de Salamina, a atividade militar grega prestou um serviço imenso à humanidade, ao Ocidente e à humanidade. Por quê? Porque permitiu o desenvolvimento da inteligência na Grécia. Não é? Isso aí permitiu, por um lado, que a teocracia obscurantista, absolutista da Pérsia fosse rejeitada e criasse as condições de liberdade do Ocidente. E, ao mesmo tempo, isso permitiu o fortalecimento de Atenas, né? Atenas tornou-se uma cidade rica, forte e próspera, e essa riqueza, essa prosperidade foi o que permitiu o desenvolvimento da inteligência em Atenas, não é? De novo, da poesia, da filosofia e, por fim, da ciência. É claro que esses atributos foram desenvolvidos em várias cidades ali na Grécia, até na Itália, na Magna Grécia, e assim por diante. Mas o grande centro irradiador foi Atenas, não é? Enfim, houve as guerras médicas, né, de repulsa, né, em que os persas foram repelidos. Houve um período de meio século de prosperidade dos gregos, de Atenas em particular, e aí começou a Guerra do Peloponeso, que durou lá outros 30 anos. A Guerra do Peloponeso foi vencida por por Esparta. Atenas foi acabada, e os persas voltaram a participar da política grega, mas mais a convite dos próprios gregos. O imperialismo persa tinha sido rejeitado. Houve 100, 150 anos depois um esforço renovado de um imperialismo grego, na verdade não grego, macedônio, né, que fica ao norte da Grécia, comandado aí por Alexandre Magno. Esse esforço, o Império de Alexandre, teve uma existência efêmera, durou apenas enquanto viveu o próprio Alexandre, mas teve um efeito muito grande porque difundiu a cultura grega, a filosofia grega, por toda a região ali do Mediterrâneo, do Mediterrâneo oriental, e até um pouco lá até o Irã, até as fronteiras da Índia. É o chamado helenismo. E da mesma maneira, Alexandre criou muitas cidades, entre elas Alexandria, né, no norte do Egito. E Alexandria, durante muito tempo, foi um centro de estudos importante. E depois, em uma certa época, decaiu, também virou culto à metafísica. Mas durante um período importante foi um centro de pesquisas, de reflexões, foi um centro de irradiação do pensamento científico, filosófico e assim por diante.
O Gabriel pergunta, por que de todos os lugares a Grécia foi o berço desse movimento contrário à teocracia conservadora? Bem, veja, a Grécia foi o lugar de reação contra a teocracia persa. Não é? Todas as sociedades militares são sociedades em que a teocracia conservadora cedeu lugar ao politeísmo progressista. Não é? Roma é isso, né? Você pega os anais de Roma, é uma sociedade de guerreiros, mas claramente a base mental é uma base teocrática. Isso quer dizer o quê? Que era uma sociedade de guerreiros em que a base da teocracia conservadora já tinha sido afastada. Não é? A Grécia, da mesma maneira, uma sociedade de guerreiros, em que os elementos da teocracia já tinham sido batidos. Não é? Então, a Grécia em particular, na Grécia em particular, confluíram, né, como eu comentei, muitas tradições de pensamento. Os gregos gostavam de refletir, gostavam de pensar, né, tinham paixão pela reflexão, sistematizaram a reflexão sobre o mundo, sobre a realidade, e como eu falei, esse pensamento ele é muito intenso, ele é muito sistemático. Quando ele se torna sistemático, ele é muito intenso, ele é corrosivo. Não é? E aí os persas perceberam isso e foram em cima. Os gregos, apesar das suas divisões, conseguiram mais ou menos se organizar e fizeram frente, conseguiram bater os persas. Não é que eles tenham acabado com o Império Persa, evidentemente. O que eles fizeram foi impedir o imperialismo persa sobre o Mar Egeu, né? Ali a bacia do Mar Egeu, que vai da Turquia até a Grécia continental. E ali aquela quantidade enorme de ilhas ali. Né? Então é isso, né? É uma confluência de pensamentos, e os gregos eram guerreiros, foram lá e lutaram. Não é? É isso. Ok? Bem, isso que eu comentei, então, é mais ou menos para caracterizar um pouco a atividade da Grécia. Não é? A grande contribuição grega realmente não é militar, exceto, de novo, exceto pela repulsa ao imperialismo médico ou persa, mas em termos de militarismo, de verdade, não teve nenhum grande efeito. O máximo que eles conseguiram não se deveu aos próprios gregos, mas aos macedônios, que eram primos de primeiro e segundo grau dos gregos, né, ali em cima da Grécia, com o Império Alexandrino, não é? Com o helenismo. Bem, além disso, é necessário notar e lembrar que o trabalho na Grécia era trabalho escravo. Não é? Então falavam lá em democracia, participação, mas isso era restrito a 10% da população. Não é? 40% da população nas cidades gregas, inclusive em Atenas, era de escravos. As mulheres não aptavam nada, os metecos, né, os estrangeiros também tinham que ficar quietos. Então era muito restrito mesmo. Roma é o próximo momento. Roma desenvolveu atividade militar conquistadora. Como eu falei em outras sessões, o mero imperialismo romano não teria muito efeito. O que importa notar é que esse imperialismo romano, além dele ter criado um império estável que durou muito tempo, estável em termos de duração no tempo, era estável em termos institucionais e sociais, não é? Todas as regiões, com algumas exceções marginais, nas margens, mas, enfim, basicamente, todas as regiões conquistadas pelo Império Romano permaneceram no Império e foram romanizadas, algumas mais devagar, outras mais rapidamente, mas todas elas foram romanizadas, então todas elas absorveram os hábitos mentais e morais e políticos dos romanos. Não é? Do respeito às leis, da participação, da vida coletiva.
não é? Criou-se uma base moral estável ali ao redor da bacia do Mediterrâneo e até as Galhas, né? Até ali o norte da França. Os romanos, apesar, como eu comentei, né, eles também começaram era uma civilização guerreira, com traços claramente teocráticos, mas a elite romana era muito secularizada, ela era cética. Eles não acreditavam muito nos deuses. Eles eram muito positivos, muito positivados, não é? A preocupação deles era com o bem comum. Então os romanos fizeram duas coisas que os gregos jamais conseguiram fazer. E fizeram duas coisas que até hoje é difícil nós fazermos. Os romanos subordinaram a inteligência e a atividade prática aos sentimentos, subordinaram a inteligência e a atividade prática aos sentimentos e subordinaram também a inteligência à atividade prática. Isso é importante por quê? Porque essa dupla subordinação da inteligência aos sentimentos e à atividade prática deixa claro que a inteligência é sempre um instrumento que o ser humano tem para satisfazer os sentimentos, por um lado, e por outro lado, a inteligência é um instrumento que deve ser útil para o ser humano, para a coletividade. Mesmo hoje em dia, muitos de nós, ou muitas pessoas, muitos grupos no Ocidente, muitos consideram que a inteligência deve comandar os sentimentos. Não dá. A inteligência tem que aconselhar os sentimentos. Não é escrava dos sentimentos, tem que aconselhar. Mas é isso. Os sentimentos estão aqui, a inteligência está aqui. Não é o contrário, a inteligência aqui e os sentimentos aqui. Não. Sentimentos, inteligência. Da mesma maneira, a subordinação da inteligência à atividade prática significa que as nossas ideias têm que ser úteis. Essa utilidade não precisa ser uma utilidade utilitarista, por assim dizer. Não é só para construir prédio que as ideias servem. Embora seja muito bom construir prédios, seja importantíssimo desenvolver vacinas, por exemplo, né? Ou produzir carros que não poluam, ônibus, né, eficazes e assim por diante. As ideias, elas são úteis também muitas vezes ainda mais para explicar a realidade. A utilidade das ideias é, antes de mais nada, uma utilidade mental mesmo, em termos de síntese, em termos de compreensão da realidade. Os romanos fizeram tudo isso. Eles deixaram claro que a inteligência tem que se subordinar aos sentimentos, e aos sentimentos da pátria, né, na proposta positivista, e aí depois aos sentimentos de humanidade, de uma concepção mais ampla do ser humano. E também a inteligência tem que ser subordinada à atividade prática. No caso, a conquista, a criação do império. Bem, esses são os atributos mentais de Roma, mentais e morais. Mas os romanos criaram aquela grande zona, aquela grande região de estabilidade na bacia do Mediterrâneo, até o norte da França, e assim por diante. Quando o Império Romano atingiu o seu máximo de extensão possível, não é, o máximo possível dado para uma administração eficaz, não é? A expansão do império cessou e a guerra de conquista converteu-se naturalmente em guerra de defesa. Vejam só, a guerra destruidora passou a ceder lugar à guerra que protege a indústria interna. É a guerra que começa a proteger a indústria. Bem,
O trabalho em Roma era o trabalho escravo. Em Roma mesmo era primeiro o trabalho dos cidadãos livres, mas paulatinamente, com as expansões, se tornou o trabalho dos escravos. Com a expansão do império, o trabalho livre foi se degradando, os escravos assumiram cada vez mais a atividade industrial em Roma, mas com a dispersão do império, os trabalhadores começaram a ser fixados nos diversos pontos do império, começaram a ser fixados ao solo. Então começou ali a transformação dos escravos em servos da gleba. Essa transformação foi o primeiro passo de uma transformação milenar, não é, de escravos em trabalhadores livres, né? Foi o primeiro passo rumo à dignificação do trabalho. Bem, os gregos desenvolveram a inteligência, os romanos desenvolveram a atividade prática. Cumpridas esses dois desenvolvimentos parciais, ficava faltando ali o desenvolvimento de uma terceira parte da natureza humana. Qual parte? Os sentimentos. Bem, os sentimentos. Não é por acaso que o catolicismo surgiu exatamente quando as guerras de conquista em Roma foram substituídas pelas guerras de defesa, em que aquela base moral, intelectual, institucional já estava constituída e era possível, não é, substituir a moral nacional do politeísmo por uma moral universal. Daí o catolicismo. Devido ali às condições do Império Romano, devido às condições próprias à Palestina, não é? O catolicismo surgiu da confluência, não é? de parte do judaísmo com a filosofia grega e com o espírito romano. Mas, ainda assim, não é? O catolicismo surgiu como uma religião universal, não é? Que só foi possível graças ao universalismo possível, graças à criação, à instituição do Império Romano, não é? Não foi por acaso que São Paulo, fundador do catolicismo, dizia que não era necessário para ser católico, não é? Não era necessário ser circuncidado, não é? A rejeição da circuncisão era um dos elementos que separava os católicos dos antigos judeus, dos cristãos primitivos. Os cristãos primitivos eram simplesmente uma seita judaica, não é? Com a exigência de comida kosher, com a exigência de circuncisão, como afirmado por Pedro e depois por Tiago, não é? Quem acabou com esse sectarismo judaico foi São Paulo. Não por acaso ele criou uma religião universal. E católico quer dizer universal em grego, não é? Para as condições da época, não é? Esse desenvolvimento moral foi muito grande, não é? Porque era uma religião, era uma consideração universal, porque afirmava a prevalência do amor, de uma ética supranacional, não é? A afirmação do amor, e Augusto Conte considera aí que é a afirmação do altruísmo, não é? E também afirmava a necessidade de compressão do egoísmo, das paixões humanas, das paixões egoísticas, não é? Então, de novo, para as condições específicas da época de 2000 anos atrás, foi um avanço muito grande. Hoje em dia, enfim, isso está muito aquém, né? Está muito atrás do que nós podemos e precisamos ter em termos de moralidade. Hoje em dia, ou desde há uns 300 ou 400 anos, mas 21, 22 séculos atrás, era isso mesmo, não é? O Gabriel faz outro comentário.
Dessas diferenças entre Roma e Grécia, é possível entender o porquê do número pequeno de filósofos romanos e o número grande de filósofos gregos. Sim, exatamente, exatamente, exatamente. É interessante notar, entretanto, que no calendário positivista, no calendário positivista nós temos 3 meses dedicados aos gregos, os meses de Homero, Aristóteles e Arquimedes. A poesia, a filosofia e a ciência antigas. São 3 meses, não é que são dedicados aos gregos, mas é que os gregos são maioria nesses meses, não é? São maioria indisputada. Ao passo que nós só temos um mês com o tipo romano, que é o mês de Júlio César, né? Que é a civilização militar. Apesar dessa quantidade maior de nomes intelectuais dos gregos, as páginas dedicadas à Grécia e a Roma nas obras de Augusto Conte são o inverso. Augusto Conte dedica muitas mais páginas aos romanos que aos gregos, e dedica muitos mais elogios aos romanos que aos gregos, devido à importância social dos romanos, por causa disso tudo que eu falei, né? Da constituição de uma base comum, de uma sociabilidade mais avançada, não é? De um estímulo direto do altruísmo, da subordinação da inteligência aos sentimentos e atividade prática, e assim por diante, não é? Os romanos têm uma obra que é mais claramente é mais coletiva mesmo, né? É coletiva, é o Império Romano. No caso dos gregos, são muitas cidades e nas cidades são indivíduos, não é? Então há essas disparidades, né? Essa contraposição, então, é muito ilustrativa, né? Ela diz muito. Bem, veja então que a passagem dos comentários sobre Roma para a Idade Média foi uma passagem até orgânica, né? Foi suave passar de um comentário, de um grupo de comentários para o outro. É necessário nós indicarmos ainda que no que se refere à Idade Média, nós tivemos então os trabalhadores sendo vinculados à terra, não mais aos patrões. Essa vinculação à terra, ao território, né, significa a constituição dos servos da gleba, né, de novo. Eles tinham liberdades limitadas, mas já não eram mais escravos. Ou pelo menos não era uma escravidão. Não era mais escravidão. Não é? E por mais duras que fossem suas condições, eles não eram mais escravos e eles podiam exigir alguns direitos, não é? Podiam cobrar responsabilidades dos senhores feudais. Isso é importante. Isso é importante. De novo, esse foi um primeiro passo rumo à emancipação dos trabalhadores e à dignificação do trabalho. Não é? Isso aconteceu ao longo da Idade Média. Já lá no final da Idade Média, no século XI, XII, e para Augusto Conte a Idade Média vai até o século XIII, não até o século XV, não é? Então, já no final da Idade Média, lá no século XI, século XII, nós temos a constituição das comunas. As comunas, o que eram? Eram as cidades compostas por indivíduos livres. As comunas eram centros burgueses, né? Centros mercantis, centros comerciais de modo geral. Aliás, eram centros mercantis onde havia o desenvolvimento de uma indústria muito básica, mas ainda assim uma indústria. Então eram mercantis e industriais, com trabalhadores livres. Não é? Então, a emancipação dos trabalhadores vai acontecendo paulatinamente ao longo da Idade Média e culmina aí com a fundação das comunas, dos burgos, das cidades modernas. E aí fica aquela ideia de que as cidades são o lugar das liberdades,
era uma ideia antiga, né? Roma era era a cidade das liberdades, Atenas era a cidade das liberdades, não é? E no final da Idade Média as cidades voltam a se constituir e voltam a se afirmar como o local das liberdades. Ainda hoje as cidades são o lugar das liberdades. O problema é que hoje em dia as condições de vida nas cidades é ruim, né? Em particular das cidades gigantes, não é? São condições ruins, especialmente no terceiro mundo, aqui na América Latina e assim por diante. Mas, enfim, de qualquer maneira, né, no final da Idade Média, as cidades se reafirmam como o local das liberdades. E, da mesma maneira, há uma certa emancipação das mulheres, não é? Sob a proteção da igreja. As mulheres começam a ser respeitadas sob a proteção da igreja, não da teologia católica, da igreja, dos sacerdotes, e sob a proteção dos cavaleiros. A ideia do cavalheirismo é isso. É a dignificação das mulheres. São os homens se subordinando às mulheres, agindo em benefício das mulheres. Isso é dignificação das mulheres, não é? O mito da Virgem Maria, não é, surge aí no final da Idade Média. E vejam que interessante. A igreja primitiva falava do dogma da ressurreição, da Páscoa, se centrava na figura do Cristo, do Deus Cristo. No final da Idade Média, a figura do Cristo é eclipsada, perde espaço e assume lugar a figura da Virgem, da mãe de Cristo. A mãe era mãe, não é? Era uma mulher como qualquer outra, que por algum motivo acabou se transformando na mãe do Deus. Bem, isso é discussão teológica. O que importa notar? São Paulo, mesmo afirmando a prevalência do amor, São Paulo tinha uma teologia meio dura, né? Dura. E ele considerava as mulheres prejudiciais. Essa concepção que dignifica a mulher vai em oposição aos ensinamentos paulinos propriamente ditos. É a afirmação das mulheres. O cavalheirismo da mesma maneira, não é? Se vocês tiverem a oportunidade de lerem uma peça de teatro belíssima de Corneille, o El Cid, não é? Do El Cid Campeador, né? Rodrigo Dias de Vivar, não é? Do século XI ou XII, é uma peça belíssima em que a noção de responsabilidade, de deveres mútuos e de subordinação do homem à vontade da mulher, no caso do Cid, eu acho que era Urraca, né? Objeto de seu amor, não é? A subordinação do Cid à Urraca é muito claro. Isso seria impensável na antiguidade, mesmo na época dos romanos. Mesmo na época dos romanos. O Maximiliano comenta que durante a modernidade que a escravidão se torna desumana, sobretudo com a colonização europeia nos países africanos. Sim, 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 exatamente. Essa é uma observação até que Augusto Comte fala, não é? A escravidão é ruim em qualquer época, mas havia traços mais ou menos aceitáveis na escravidão antiga, não é? Em que pelo menos a vida dos vencidos os vencidos não eram mortos, os vencidos na guerra, bem entendido, não eram mortos, né? Então, dos males o menor. A escravidão moderna, não é, praticada em particular a partir do século XV pelo Ocidente, aí se torna indesculpável, injustificável. Aí ela se torna monstruosa. E Augusto Comte chama a escravidão moderna de monstruosa. É um crime inapelável mesmo, não é? É isso mesmo.
Bem, essa transição, então, esse movimento que nós temos, Grécia, Roma e Idade Média, é a tríplice transição ocidental, que começa lá no século VIII antes da nossa era e vai até o século XIII, mais ou menos, a nossa era. Então, 8 mais 13 dá aí 21, 22 séculos. 22 séculos, 2.200 anos. A tríplice transição ocidental dura aí 2.200 anos. Bem, quando acaba a Idade Média, nós temos aí uma nova dinâmica. Lá no século XIII, XIV, Dante Alighieri, o grande autor florentino, não é, autor da Comédia, não é? A Igreja Católica que pôs Divina, né? Autor da Comédia. O Max faz ali uma outra observação que vale a pena comentar agora, né? Que Augusto Conte faz essa observação crítica, né, sobre a escravidão no último livro do Sistema de Política Positiva, e Miguel Lemos disserta sobre isso. Perfeito. Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado mesmo. Não é? Então, a crítica de Augusto Conte à escravidão está no último volume, no volume 4 da Política, e Miguel Lemos e Teixeira Mendes criticaram isso na campanha abolicionista, né, antes de 1888. Muito bom, muito obrigado. Bem, quando acaba a Idade Média, né, e para Augusto Conte o divisor aí, né, o grande símbolo do término da Idade Média, o início da Idade Moderna, é Dante, né, com a Comédia. Com o início da Idade Moderna, nós temos aí a dupla transição moderna. Por que é uma dupla transição moderna? Porque nós temos dois movimentos concomitantes. Um movimento de destruição e um movimento de construção, de elaboração. O movimento de destruição é mais rápido que o de elaboração. Isso quer dizer que é mais fácil destruir que construir. Não apenas é mais fácil destruir que construir, não apenas é mais fácil de qualquer maneira, como os elementos a serem construídos realmente eram elementos mais difíceis e tinham uma sequência certa para serem elaborados. Bem, o que é o movimento de destruição e o que é o movimento de construção? O movimento de destruição é o de destruição do antigo regime, da sociedade militar, da sociedade violenta, da sociedade teológica, da sociedade monárquica, da sociedade feudal. Então é o de crítica sistemática às instituições antigas, não é? E essa crítica começa aos poucos pela beirada, né, pelas beiradas, pelas bordas, vai se aproximando do centro, e quanto mais se aproxima do centro, mais forte, mais intenso se torna. Esse movimento de destruição começa, é um movimento da metafísica, e esse movimento começa lá no final da Idade Média, e em várias ocasiões ao longo deste curso eu já observei, eu já reiterei. Esse movimento permanece até hoje. Considera-se que o movimento de destruição é digno, é bom, é correto. Bem, a destruição é importante no momento em que é importante destruir. No momento em que nós precisamos construir, a destruição se torna daninha, se torna destrutiva. Não é? Desde o momento em que nós já temos o positivismo, a doutrina positiva, a política positiva estabelecida com clareza, qualquer movimento metafísico se torna injustificável. Injustificável. Bem, esse é o movimento de destruição. O movimento de construção, de elaboração, é o de elaboração intelectual, moral e prática, ou, vamos lá, moral, intelectual e prática da nova sociedade. Da sociedade relativista, da sociedade pacífica, da sociedade industrial, da sociedade científica.
ou positiva, né, no sentido de positividade em termos de ciência. Isso é mais difícil. Por que é mais difícil? Primeiro porque para nós construirmos, para nós elaborarmos esses elementos afirmativos, era necessário tirar, né, era necessário destruir o que havia do regime antigo, destruir e tirar os escombros, para então construir no lugar. Isso por um lado. Por outro lado, porque a construção é mais difícil, porque há a sequência lógica de elaboração dos elementos. A escala enciclopédica das ciências indica o grau de dificuldade, o grau de elaboração mental, o grau de empirismo necessário, a marcha pela qual o espírito humano vai se desenvolvendo ao longo do tempo, quando atinge a positividade. Não é? Nós tivemos a matemática elaborada na antiguidade. Nós tivemos muito da astronomia. Mas com o final da Idade Média, nós tivemos aí uma reconstituição da astronomia em bases positivas. Não é? Copérnico com a hipótese teocêntrica, heliocêntrica, desculpem, tivemos Kepler, não é? Aí nós tivemos a constituição da física com Galileu, com Newton, em seguida tivemos a constituição da química já ali nos anos anteriores à Revolução Francesa, nós tivemos aí a constituição da biologia nos anos já na Revolução Francesa, um pouquinho depois, não é, com Bichat, e aí nós temos a constituição da sociologia. Então, essa marcha é muito lenta. E vejam só o que a escala enciclopédica também indica. Que nós temos a constituição da matemática para a astronomia, para a física, blá, 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 até chegar à sociologia e à moral. A constituição positiva começa pelas bordas, começa pelo que é mais longe do ser humano e vai se aproximando cada vez mais perto do ser humano. Bem, nós sabemos hoje, em 2022, em 2022, que as concepções positivas são mais ou menos aceitas nas ciências naturais. Mas hoje, em 2022, nós temos rejeições espantosas, quase escandalosas, da positividade para as ciências superiores. Para a biologia, não se aceita. Muita gente rejeita a positividade. Muita gente exige o criacionismo. É espantoso isso. Não é? Muita gente rejeita ainda a positividade em termos da sociedade. A sociologia é criticada muito porque, infelizmente, a sociologia tem muito de metafísica hoje. Infelizmente ainda tem muito de metafísica. Mas ainda assim, não é? Exige-se ainda concepções teológicas da sociedade. Não é? Qual que é o fundamento das sociedades? A vontade divina. Isso para não falarmos da moral, da psicologia, em que ainda hoje se rejeita, né, muitos grupos rejeitam as concepções positivas sobre o ser humano, sobre a natureza humana. Bem, então, essa dificuldade de positivar a compreensão do ser humano, essa dificuldade dá a medida da dificuldade da elaboração dos materiais, da elaboração afirmativa, positiva, não é, complementar e em substituição ao movimento destrutivo da modernidade. Bem, esse é o duplo movimento moderno. É necessário nós notarmos, né, que esses movimentos, eles muitas vezes eram realizados pelos mesmos agentes, pelos mesmos grupos. Por exemplo, a ciência é ao mesmo tempo destruidora das concepções antigas e elaboradora das concepções novas.
A ciência, por exemplo, a instituição da ciência é ao mesmo tempo destruidora de uma coisa e construtora de outra coisa. Outros indivíduos, por exemplo, foram construtores num âmbito de atividade e foram destruidores em outro âmbito de atividade. Voltaire é o melhor exemplo disso. Voltaire foi destruidor em termos de ordem política, não é? Ele era anticlericalista, ele queria acabar com a Igreja Católica e com a estrutura teocrática, clerical, mas em termos de elaboração poética e como historiador, não é? Como historiador, ele foi um grande autor, não é? Então, havia essa ambiguidade, havia como até hoje já, não é? Mas em séculos anteriores essa ambiguidade foi mais marcada, não é? E teve uma importância maior em certo sentido. Bem, já são 8h05, eu quero fazer somente mais alguns comentários antes de concluir a exposição de hoje, né? Esse duplo movimento moderno, né, destruidor e construtivo, ele teve duas grandes fases. Uma primeira espontânea nos séculos 14 e 15, grosso modo é o período do Renascimento, não é? Em que a positivação era generalizada, não é? Concepções humanas, humanísticas, eram correntes em toda a Europa, de norte a sul, não é? Pelo menos na Europa ocidental, de norte a sul, durante o Renascimento, isso era extremamente comum, não é? Extremamente comum. E houve uma fase sistemática, não é? Desse duplo movimento moderno nos séculos 16 a 18. E essa fase foi iniciada pela eclosão do protestantismo. O protestantismo foi um elemento importante para destruir, para destroçar a antiga ordem feudal, medieval, em certo sentido, mas por outro lado foi retrógrado em termos intelectuais, não é? Reafirmou, não é, a teologia no norte da Europa, reafirmou inclusive muito do obscurantismo, não é, dos reis, obscurantismo mental e assim por diante. Bem, esse duplo movimento moderno gerou tensões cada vez maiores. A crítica à antiga estrutura social foi cada vez maior, os anseios, as exigências de uma nova ordem social também foram cada vez maiores, não é? Rousseau e Voltaire foram destruidores, basicamente foram destruidores, não é? Voltaire com o anticlericalismo e Rousseau com a ordem monárquica, contra a ordem monárquica. Em particular, o Rousseau com a teoria da vontade do povo, que o povo reunido nunca erra e a vontade do povo, que nunca erra, é soberano e quem discorda, calha a boca, vai ser defenestrado, morto, exilado, tem que aceitar a religião civil e assim por diante. Bem, houve as escolas lá de Rousseau e de Voltaire, não é? Anticlerical e democrática, não é? Mas também houve o esforço dos construtores. Auguste Comte identifica entre os construtores o pessoal da enciclopédia, Diderot, d'Alembert, os enciclopedistas de modo geral, não é? Em particular Diderot, não é? Mas também Buffon, Fontenelle, Condorcet depois e assim por diante. A tensão entre a tensão entre os movimentos de destruição e de construção, gerando, portanto, reações, não é? E disputas, foi aumentando ao longo do tempo, até que, por uma série de motivos, explodiu
em um certo país. Esse país foi a França e essa explosão foi chamada de Revolução. A Revolução Francesa foi isso para Augusto Comte. Foi o ápice da tensão social, intelectual, política, institucional, moral, não é? Entre o movimento de destruição da antiga ordem e de constituição da nova ordem. Não por acaso, a Revolução Francesa, nos seus primeiros atos, acabou com a antiga ordem social, acabou com o feudalismo. Acabou com o monopólio da Igreja Católica, não é? Acabou. Mas a constituição da nova ordem social ainda não estava completa. Não estava completa. Então, os sucessivos esforços, as sucessivas disputas francesas da Revolução Francesa indicam isso. Os esforços para definir os novos parâmetros sociais, políticos, os novos parâmetros de legitimidade. Bem, com a Revolução Francesa, a França e o Ocidente entram numa dinâmica de disputa entre aqueles que querem o desenvolvimento da sociedade e aqueles que querem frear esse desenvolvimento ou voltar para a organização social antiga. Então nós temos aí um conflito entre o progresso e a ordem. É na disputa entre o progresso e a ordem que surge o positivismo. É procurando entender e resolver essa disputa, essa oscilação política, social, mas também intelectual e moral, que surge o positivismo e que se desenvolve, que Augusto Comte desenvolve a sua obra. Bem, isso vai ficar, então, para a semana que vem. Vejam só, com isso, na exposição de hoje, eu consegui, ou nós conseguimos, apresentar então aí a chamada tríplice transição ocidental, apresentamos os elementos que explicam a Revolução Francesa, e ao explicar os elementos da Revolução Francesa, nós temos aí já a introdução direta para a fundação do positivismo. Na semana que vem, na próxima sessão, vai ser do dia 14 de junho, nós teremos aí a exposição da sociologia da ordem, não é, de José de Maistre, da sociologia do progresso, de Condorcet, e da síntese entre ambas, operada por Augusto Comte, que aí funda a sociologia. E aí nós começamos a retomar vários elementos que apresentamos ao longo do nosso curso. A instituição da religião da humanidade, da transição derradeira. Aí poderemos discutir com calma e com tranquilidade as noções de ordem e progresso, não é? O Gabriel, na semana passada, perguntou se o positivismo seria conservador. Aí nós poderemos tratar diretamente dessa questão, não é? E de diversas outras. Ok? Espero que tenham gostado dessa sessão, né? Ela teve um caráter histórico, um caráter sociológico, mas, como está bastante claro, um caráter político também, não é? Em que os últimos séculos são explicados, né, de maneira bastante clara. Ao mesmo tempo, não é? A conclusão do nosso curso livre de política positiva está se apresentando de maneira bastante clara. Como eu disse no início dessa sessão, talvez a gente consiga terminar na semana que vem. Talvez não, é possível que não, mas está ficando claro qual será então o resultado do nosso curso, das nossas várias
das nossas 14 semanas até agora, né, em que o positivismo se apresenta em sua completude e a sociologia positiva mostra a que veio. Tudo que nós apresentamos até agora é política positiva, é sociologia positiva, não é? Na semana, nesta sessão que estamos encerrando agora, na semana que vem, talvez na outra semana, todos esses elementos, então, serão mais uma vez vistos, organizados, teremos novos desenvolvimentos e aí concluiremos, eu espero que com êxito, o nosso pequeno curso. Está certo? Bem, como eu já disse, como eu costumo dizer aqui ao término das nossas sessões, espero que tenham gostado da nossa exposição. Quem tiver dúvidas, comentários, observações, fiquem à vontade para fazer, para comentar, aqui pelo Facebook, pela internet, pelo WhatsApp, por e-mail. Se eu não puder responder, os demais positivistas estão sempre dispostos, disponíveis, na medida das nossas forças, das nossas possibilidades, nós responderemos sim, sem dúvida. Está certo? Acho que é isso então. Então, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Boa noite a todos e até logo!